Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. Parceiro, aquele canal, você já sabe, mas tem gente que não sabe. Tá chegando aqui agora, eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? Com as principais informações do dia no nosso Vasco da Gama. Você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal para dar aquela moral pro Bigode. Toda vez que você curte e comenta, o YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro, primeira contratação do Vasco nessa temporada. Você lembra quem foi? Eu vou te falar. Foi o volante De Luca. Fez base no Palmeiras, estava no Bahia, torcida do Bahia deu graças a Deus, mas até aí nada, né? Porque a torcida do São Paulo, quando saiu o Léo, deu graças a Deus e ele tá muito bem, melhor contratação do Vasco no ano. O Piton saiu do Corinthians, o pessoal deu graças a Deus e o Piton tá bem no Vasco. Agora esse De Luca, irmão, chegou fora de forma, não jogou. E aí entrou algumas partidas só um pouquinho, lesão no joelho, já operou, 8 meses parado. É isso mesmo, cara, o De Luca chegou e nem vai jogar. Se você achava que o De Luca ia jogar, ó, esquece. 8 meses parado. Esse ano o De Luca não joga mais, é brincadeira. E o Vasco precisando ainda de um camisa 5, parceiro, falando ainda, pulando do camisa 5 para o camisa 10, que é outra posição carente, né? Nenê hoje é o camisa 10 do Vasco, mas a gente sabe que não dá mais, o futebol do Nenê não dá mais para uma Série A. O Nenê não tem intensidade para jogar uma Série A. A gente viu isso nos clássicos, principalmente nos clássicos contra o Flamengo, que ele entrava pouquinho, entrava só no segundo tempo e, irmão, não conseguia jogar. Não conseguia jogar. O futebol tá em outro nível físico. E ele não aguenta mais. Jogou pra caramba, mas não aguenta mais. O Vasco ofereceu para ele encerrar a carreira, virar dirigente. Ele tá pensando ainda e não deve encerrar, tá? Não deve encerrar. Já recebeu sondagens de clubes da Série A, tá? Ainda não deu resposta para o Vasco, deve estar escolhendo qual clube, né? Escolhendo qual clube ele vai jogar, tá? E falando em camisa 10, enquanto isso, o Nenê indo embora, o vascaíno tá desesperado, né, parceiro? A palavra é desespero, tá? A gente sabe que faltam pelo menos 3 peças nesse time, né? Um camisa 5, um camisa 10 e um atacante que faça gol. Isso para começar o campeonato, tá? Isso para começar o campeonato. David Braga, o meio atacante do Atlético, que jogou contra o Vasco sexta-feira, inclusive no segundo tempo, ele decidiu a partida, né? Pegou 2 bolas, colocou para o Sassá guardou, Atlético 2, Vasco 0 dentro de São Januário, tá? Mas não é o jogador que agradou os olhos do Paulo Brax, tá? O Vasco desistiu, ou melhor, o Vasco nem se interessou, porque o jogador foi oferecido ao Vasco e o Vasco nem se interessou para abrir negócio e contratar o David Braga. Minha opinião, irmão, não dá para trazer jogador para testar não, cara. É jogador para chegar jogando. É jogador com passagem já por time grande, tá? Para chegar jogando. Tá? Para chegar jogando. Outro jogador que foi falado ontem, o Água Santa ganhou do Palmeiras na final, do primeiro jogo da final do Paulista. E aí a torcida do Vasco falando do Luan Dias. Pô, esse meia atacante aí do Água Santa é bom jogador, por que o Vasco não traz? Cara, jogador tem passagem, é da base do Água Santa, tem passagem pela Ponte Preta e pelo Goiás, voltou pro Água Santa. Irmão, essa camisa pesa. Não dá para fazer aposta. Tem que trazer 3 caras que cheguem para jogar, tá? E estão especulando Emerson Urso. Não é Júnior Urso, não. É Emerson Urso. Lembra do Emerson Urso? Passou pelo Sub-20 do Vasco,
foi pro Corinthians, São Caetano, agora tá no Audax. Tá no Audax. Inclusive jogou ontem contra o Botafogo a final da Taça Rio. Jogou contra o Vasco, é o meia armador do Audax. Galera falando que... Galera especulando, a imprensa, né? Especulando ele, que ele poderia estar voltando pro Vasco. Cara, não é o jogador que vai resolver, irmão. Emerson Urso não vai resolver. Tem que trazer 3 caras experientes, maduros, para chegar e resolver. Senão a gente vai ficar com essa insegurança tremenda no time do Vasco, no elenco do Vasco, que começa esse campeonato brasileiro aí da Série A, irmão. Ó, daqui a 2 semanas, é sábado, dia 15, menos de 2 semanas, dia 15, contra o Atlético Mineiro, tá? Tem até o dia 20 para contratar jogadores que jogaram estadual, tá? Então, essa é a data limite do Paulo Brax, para ele trazer essas peças, tá? E deixar a gente mais confortável para começar essa Série A. Uma contratação que eu aprovaria é daquele meia Natan. Sabe o Natan? Do Atlético Mineiro, foi emprestado para o Fluminense, voltou para o Atlético Mineiro, agora o Grêmio fez proposta, né? Ele seria um bom jogador para o Vasco colocar ali no meio de campo, tá? Jogador com passagem já por time grande, bom jogador, tá? Ele seria uma contratação que eu aprovaria. Não sei se o Paulo Brax está pensando nisso, se o Paulo Brax vai dar essa vacilada, né, de não contratar os 3 reforços que precisam e a gente ficar, né, capengando no Campeonato Brasileiro. Irmão, eu queria que você deixasse aqui sua opinião com uma indicação. Indica aqui um jogador camisa 10 para o Vasco trazer agora de algum time brasileiro, óbvio, né? Porque a janela internacional fecha dia 4, parceirinho. Amanhã, né? Então a janela internacional, esquece! Muito difícil de contratar jogador do exterior agora. Dá para contratar jogador que participou de campeonato estadual, jogador que joga aqui no Brasil. Aí tem até o dia 20 para inscrever ele. Qual jogador você indica para o Vasco contratar para essa posição aí de meia armador, meia atacante? Comenta aqui, curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu, saudações vascaínas.